É isso aí, gente. Vamos para o segundo bloco, sem mais delongas. Bem, senhoras e senhores, agora quem vai começar fazendo essa pergunta no segundo bloco é o... Cadê aqui? Anda ainda no debate. Marcelo Atafona. Pergunta, 3 minutos na tela para Marcelo Atafona. Faça a sua pergunta. Então, olha só. O que ele falou aí, o Ivaldo falou a respeito de começar o juízo pela casa de Deus, está nessa imagem aí, tá? O grande juízo investigativo, capítulo 28 do grande conflito. E essa parte aí diz assim, ó, no cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento, e cujos pecados por meio do sangue da oferta para o pecado eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Ou seja, só participava do dia da expiação o povo de Israel, beleza? Assim, no grande dia da expiação final e do juízo de investigação, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui uma obra distinta e separada que ocorre em ocasião posterior. Aí cita 1 Pedro 4,17, né? Que é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Engraçado, ele não diz que é tempo que começa o juízo investigativo, mas fala de juízo ou de julgamento. Bom, a minha pergunta é a seguinte. O texto base, o texto sagrado, que a doutrina do juízo investigativo usa para dizer que Jesus está no céu, fazendo um juízo investigativo do professo povo de Deus, não dos ímpios, aprovando nomes e rejeitando nomes, é Daniel capítulo 7, versículos 9 ao versículo 14. Ali é ensinado, com base nesta referência bíblica, que é o juízo investigativo que Jesus está fazendo. Antes aqui, eu queria mandar um abraço aí para o pastor Paulo César, da TV Caminho Livre. Então a minha pergunta é, com base no capítulo 7 de Daniel, eu queria que o Ivaldo Frazão nos mostrasse onde Jesus está fazendo o juízo investigativo, abrindo livros, consultando livros, rejeitando nomes, confirmando nomes e rejeitando nomes, com base principalmente em Daniel 7, do 9 ao 14, que é o texto que está no capítulo 28 do grande juízo investigativo. Queria que ele mostrasse onde que o texto mostra Jesus fazendo um juízo investigativo do professo povo de Deus com base em livros. Porque isso é o que a doutrina ensina. Em 22 de outubro de 1844, Jesus saiu do lugar santo, do santuário celestial, entrou no Santíssimo, e a partir dali ele começa um julgamento pré-advento. Antes da vinda dele... Marcelo, ele tá conseguindo ouvir aí o Frazão? Eu estou ouvindo tranquilamente. Então, só queria que ele mostrasse onde que vê, no capítulo 7, Jesus fazendo o julgamento à base de livros. Tá, eu quero que o Ivaldo mostre para nós... Você pode repetir somente a pergunta? Eu quero que o Ivaldo mostre para nós, dentro de Daniel capítulo 7, do versículo 9 ao 14, que é o texto usado como base do juízo investigativo, como que Jesus faz um juízo investigativo sobre o professo povo de Deus nesse texto, abrindo livros e rejeitando nomes e aprovando nomes, que é isso que a doutrina ensina, usando Daniel 7, do 9 ao 14. Conseguiu entender a pergunta agora, querido Ivaldo Frazão? Sim, sim. Bacana. Então, Ivaldo Frazão, neste segundo bloco, tem para a sua resposta a pergunta do Atafona 5 minutos. Tempo na tela, fique à vontade, o tempo é todo seu. Não estou vendo. Sim. Então vamos lá. Primeiro, quando se inicia o juízo, nós não podemos... eu queria só aqui fazer uma pequena explanação para o Marcelo entender o seguinte. Não existe apenas um texto falando do juízo. E eu não tenho como base só Daniel 9, Daniel 7, versos 9. Eu também tenho como base Daniel 12, versos 1, que mostra Cristo no santuário, e quando ele termina o juízo, ele lança um incensário
e se põe de pé. E tem também Atos capítulo 7, que mostra quando, deixa eu ver aqui, Atos, deixa eu só ser preciso. Quando Estevão, né? Quando Estevão está ali na sua defesa perante o Sinédrio, que ele diz que os olhos deles foram abertos e ele viu Cristo em pé à destra do Pai. Veja que ele vê Cristo em pé à destra do Pai. Agora, Daniel, no capítulo 12, vê Cristo sentado no trono junto com o Pai. Então, são dois tempos diferentes. Primeiro compartimento, ele não está fazendo juízo, mas no segundo compartimento ele está. Então, quando você me apresenta esse texto aqui, no meu entendimento, que eu quero dizer para você é o seguinte: aqui é o início do processo. Você não vai encontrar escrito num texto da Bíblia todo o juízo descrito e descrevendo os livros, mas a Bíblia mostra ao longo dela que há livros. Há o livro da vida, há o livro do registro. Onde é que eles estão? Não estão aqui na terra, eles estão no céu. Uma questão de você aceitar ou não é um problema pessoal, eu respeito, mas eu quero dizer para o público o seguinte: nós não podemos, eu uso a regra de Isaías, um pouco aqui, um pouco ali, regra e mais regra, regra sobre regra. Então, diferente das testemunhas de Jeová, que vieram do mesmo movimento milerita, mas que têm doutrinas e pensamentos opostos, né? E nós, segundo Ivaldo, eu espero estar respondendo, aonde está, né, os livros aqui que se retratam? É óbvio que não está aqui em Daniel 7, versos 9 a 14. Por quê? Porque não é só aqui que está falando do juízo. O texto da Bíblia, a Bíblia não é um livro que tem uma história contínua. A Bíblia não é um livro que tem uma história contínua. E se você pensar desse pressuposto, eu não tenho como te mostrar aqui. Eu vou ser sincero com você, eu vou ser honesto. Eu não tenho como te mostrar, mas eu tenho como te mostrar que o juízo, olha, o juízo, ele começa com o santuário. A doutrina do santuário, lá do livro de Êxodo, mostra que há o dia da expiação. O dia da expiação tem início, meio e fim. E esse período de tempo, ele está descrito em Daniel. E ele começa em 1844. A doutrina adventista, ela ensina que esse movimento milerita é que deu origem ao dia da expiação, porque é um período de tempo de preparação. Eu digo assim, olha, Deus, quando vai fazer alguma coisa, ele sempre prepara o povo. O Esdras, quando veio com o decreto de Artaxerxes, ele estava preparando a nação de Israel para receber o Messias. Mas o que foi que aconteceu no meio do povo de Israel? Uma grandíssima apostasia. Essa apostasia foi que levou a nação de Israel a rejeitar o seu Messias. Agora, como que isso é feito num único texto? Impossível. A Bíblia é um contexto de livros que vai se repetindo e ampliando a história. Você não encontra... Tanto é que a norma da teologia diz o seguinte: não se pode criar uma doutrina num único verso bíblico. E nós não temos como fazer isso num único texto. Então, não há como provar. Eu estou mostrando a você, a resposta que eu estou te dando é a seguinte: me mostra os livros aqui. Não tem livro aqui. Aqui é o início do processo. Um juízo, um julgamento, ele começa com, primeiro, uma investigação. Ele não começa com todos os livros ali, abertos já com todas as informações. Primeiro, há uma investigação sobre... terminou meu tempo. Bacana. Bacana. Então, o que é que nós temos agora? Neste segundo bloco, a réplica do Marcelo Atafona. Marcelo Atafona, o senhor tem 5 minutos, ou pode dispor desse tempo, fique à vontade, ou não, conforme queira, fique à vontade para fazer a sua réplica neste segundo bloco. O tempo é todo seu, comece quando quiser. Então, eu perguntei ao Ivaldo como que ele poderia mostrar Jesus fazendo um juízo investigativo à base de livros
aprovando nomes e rejeitando nomes, com base em Daniel 7, do 9 ao 14. Esse é o texto que a doutrina do juiz investigativo usa para afirmar que Jesus está no céu fazendo um julgamento do professo povo de Deus. Isso está no capítulo 28 do Grande Conflito. Eu não vou entrar nos textos agora, senão eu não consigo fazer a minha réplica. Mas vocês podem ver, capítulo 28 do Grande Conflito e capítulo 23 do livro Nisto Cremos. Então eles dizem que ali tem esse texto aqui, ó. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas dele eram os fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades assistiam diante dele. Aí olha só, assentou-se o juízo, e os livros foram abertos. É esse o texto que a doutrina do juiz investigativo se baseia para dizer que no céu há um julgamento, um juízo à base de livros. Existe esse juízo à base de livros? Sim, o texto está dizendo que sim. Mas quem é que faz esse julgamento à base de livros? É Jesus? Não, é o ancião de dias. Logo no segundo parágrafo do capítulo 28 do Grande Conflito, diz que o ancião de dias é o pai, não é o filho. Então, quem é que faz o julgamento? O ancião de dias. Ele faz um julgamento em cima de quem? Do povo de Deus? Não. Se vocês pegarem o capítulo 7 de Daniel, do versículo 1 até o versículo 8, vocês vão ver ali que ele tem a visão do leão com asas, do urso, do leopardo com 4 cabeças e 4 asas e do animal terrível. Então ele tem a visão da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Ok? Aí vem o ancião de dias e ele senta-se, porque ele continua aqui, ó, faz parte da mesma visão. Ó. Eu continuei olhando. Aí ele diz que o ancião de dias chegou, se sentou e abriram-se livros. O ancião de dias faz julgamento do povo de Deus? Não. Ele diz assim, ó, versículo 11. Então eu estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre preferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído. Ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia lhe foi concedida a prolongação de vida por um prazo e mais um tempo. Então os outros 3 animais, Medo-Pérsia, Babilônia, Medo-Pérsia, Babilônia e Grécia, eles tiveram um tempo ainda. Essas nações ainda existem, são Iraque, Pérsia e Grécia. O Império Romano já não existe mais, ele foi fragmentado em 146 nações. Aí o versículo 13 diz o seguinte, agora entra a figura de Jesus. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado, olha só, domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Então, o capítulo 7 mostra um juízo à base de livros, mas quem faz o juízo é o ancião de dias, que é o Pai, não é Jesus. Esse juízo é sobre os reinos que tiveram domínio sobre o povo de Deus, a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O juízo é feito pelo ancião de dias com base nos livros, ele é executado, a sentença está nos versículos 11 e 12, depois entra a figura de Jesus, aí sim, recebendo reino, domínio, não diz que ele vai julgar o povo de Deus, a figura de Jesus é para receber o reino. Esse reino está descrito em Daniel capítulo 2, versículo 44. Eu tenho 47 segundos, eu vou lá em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Diz assim, ó, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Esse reino foi aquela pedra cortada sem mãos de um alto monte, que era a soberania de Deus, e ela foi entregue ao Filho de Deus. Ele chega em Daniel 7 para receber um reino. Ele não chega para fazer juízo. O juízo ali não é Jesus que faz, é o ancião de dias. O juízo não é sobre o povo de Deus, são sobre as nações que tinham domínio sobre o povo de Deus. Então é uma fraude dizer que Jesus faz juízo investigativo usando Daniel 7. E nenhum outro texto, tanto que em volta não conseguiu mostrar. Neste segundo bloco ainda de pergunta,
3 minutos para Ivaldo Frazão. Tempo é todo seu, tempo na tela. Ok, vou tecer a minha pergunta. É a segunda ou a terceira? É a segunda, né? A minha segunda pergunta diz o seguinte: já que você disse que é uma fraude, Jesus não está fazendo juízo. Veja bem, a Bíblia diz assim: Jesus é advogado. Vocês já viram um juízo aonde o advogado é o próprio juiz? Só no juízo do Atafona. Porque eu não conheço nenhum outro julgamento que acontece isso. Porque é óbvio, por isso que eu não mostrei a você no Daniel 7, porque não tem como você provar ali que ali era Jesus que estava fazendo aquele juízo. É óbvio que quem está fazendo o julgamento é o Pai é o juiz supremo. Quem está fazendo... Essa é a minha pergunta para você, e presta bem atenção aí, fica sorrindo para tu entender a minha pergunta. Olha, o julgamento está acontecendo. Deus é o juiz. O advogado não pode ser ao mesmo tempo juiz. Jesus é o nosso advogado, ele está intercedendo pelos santos. Agora veja bem, tem um cristão que diz que é um crente verdadeiro. Ele teve uma vida dupla. Para a igreja, para as pessoas, ele mostrava uma coisa, mas ele teve outra. Essa pessoa não está passando por uma averiguação, por uma investigação no juízo, onde Deus é o juiz? Tá. Então me mostra o seguinte: como é o julgamento de Deus na Bíblia? Se é que você diz que não está tendo juízo investigativo, como é o juízo de Deus na Bíblia? Marcelo Atafona, o senhor neste segundo bloco tem 5 minutos para a sua resposta. O tempo é todo seu. Vamos lá, meu áudio já está aberto. Então aqui, olha só, hein? A doutrina do juízo investigativo diz que Jesus está fazendo um juízo investigativo à base de livros. Isso é o que a doutrina diz. Aí vem o Ivaldo e diz: Jesus não está fazendo juízo, ele é advogado. Ora, ele está fazendo juízo ou ele é advogado? É por isso que eu estou falando que ele é fraude. Por quê? Porque a doutrina nos livros adventistas diz que é Jesus quem faz o juízo investigativo. Jesus está abrindo livros, rejeitando nomes e aceitando nomes. Ainda chegam a dizer que ele está fazendo isso para dar satisfação para os anjos. Agora você imagina, será que Gabriel vai olhar assim: Marcelo Atafona foi salvo. Será que ele merecia? Será que Jesus errou? Será que o Pai errou? Ora, os anjos não vão pensar nunca isso. Nem o diabo pensa isso. Ele sabe que o Filho de Deus, na posição que ele tem, não erra. E ele sabe que o Pai não erra. Aí ele diz: onde existe um juízo, onde o advogado é o próprio juiz? No juízo investigativo, não é no juízo do Marcelo Atafona. Porque eu não defendo que Jesus está fazendo juízo nenhum. Agora eu vou direto na tua pergunta: como é o julgamento de Deus na Bíblia? Aí, meu filho, o julgamento de Deus, a Bíblia fala de vários tipos de julgamento. Por exemplo, você vai lá no capítulo 27 de Mateus, você vai ver ali que vai haver um julgamento de ovelhas e de cabritos. Você vai lá em Daniel 7, você vê o julgamento daqueles animais. Você vai em Daniel 2, você vê um julgamento, embora não fale que é um julgamento, daquelas nações representadas na estátua. Você vai lá em Apocalipse capítulo 20, vai haver um julgamento daqueles que tinham sido mortos e que o mar e o Hades os deram. Então não tem um julgamento. A Bíblia é repleta de julgamentos. Agora, juízo investigativo não existe na Bíblia em ponto nenhum. Nenhum. Senhores, baixem o PDF do livro O Grande Conflito. Vá no capítulo 28. Os senhores vão ver que a Ellen White, que é considerada pelos adventistas, eles a chamam de a luz menor, ou seja, ela é menor do que a Bíblia, que foi dada por Deus para dar entendimento da luz maior, que é a Bíblia. Esse é o conceito que o adventista tem da Ellen White. Ela diz que Jesus está fazendo um juízo investigativo. Aí o Walter diz que é no meu julgamento. Não, é no da igreja adventista. É no juízo investigativo. Aí ele disse muito bem: como o próprio advogado é juiz.
em lugar nenhum. Então ele diz que o que a doutrina do juiz investigativo está errado. Por quê? Porque Jesus de fato é um advogado. Mas a doutrina diz que ele é juiz. Aí ele diz, Jesus não está fazendo juízo. Quem está fazendo juízo é o Pai. Aí a doutrina diz que é Jesus quem faz o juízo. Aí eu não entendo. O Oswaldo Frazão tem um juízo investigativo dele. Não é o que a Igreja Adventista ensina não, querido. O que você está defendendo é porque a pergunta que eu te fiz, você não conseguiu mostrar. Por que você não conseguiu mostrar? Porque o texto não diz o que a Igreja Adventista diz que o texto diz. Ela diz, Jesus está fazendo um juízo investigativo, usa-se os tais dos livros abertos, porque esse é o versículo bíblico que fala de abriram-se livros. E outra, não existe nada de pecado registrado no céu. Quando no capítulo 28, página 419, no PDF, diz que os pecados do povo eram transferidos para o animal, e pelo sangue do animal, simbolicamente transferido para o santuário. E da mesma forma, o crente, quando confessa o seu pecado, transfere para Jesus, e Jesus transfere para o santuário, é outra fraude. Sabe por causa de que é outra fraude? Porque vamos dizer, eu sou israelita e peco. Eu mereço morrer. Eu vou, entrego um animal para morrer no meu lugar. A morte do animal pagou o pecado. Então o que aquele sangue ali que era colocado nos 4 chifres do altar de sacrifício mostrava? Transferiu o pecado? Não. Aquilo ali era quitação da dívida. O sangue era prova de que o que o pecado exigia, que era a morte, foi dada. O sangue de Jesus não transfere pecado para santuário coisa nenhuma. Em Hebreus capítulo 9, acho que é o versículo 23, diz que o sangue ele purifica. Não tem um versículo na Bíblia que diz que o sangue contamina. O sangue era o pagamento da dívida. O salário do pecado é a morte. O sangue representava a vida que foi dada para pagar o pecado. É fraude, sim. Agora nós vamos para, neste segundo bloco, a réplica do nosso Ivaldo Frazão. Ivaldo Frazão, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua réplica de acordo com a sua vontade, ao ouvir aqui os desferimentos ideológicos, teológicos do Atafona. Fique à vontade. O Marcelo, ele tira até a cara para não ficar me olhando, viu? Mas eu aguento olhar para ele. Deixa a câmera ligada que eu quero olhar no teu olho. Olha só, você está dizendo que não tem base. Veja bem, o julgamento, ele não é feito de uma única audiência. Só na tua cabeça que existe um julgamento de uma única audiência. Primeiro, no julgamento há uma investigação. Segundo, há o próprio julgamento em si e depois a sentença final. Na primeira parte do julgamento que está sendo realizado lá no céu, o Pai é que está em xeque diante de toda a humanidade, de todo o universo que ele criou. Satanás o acusou de ser injusto. E agora nós vemos um Deus montando um juízo e o registro dos pecados. Primeira coisa que eu acho que o Atafona, eu vou te dar uma sugestão aqui. Tu deve estudar um pouco mais sobre o ritual do santuário. Segunda coisa que eu vou te dizer, que eu vou te refutar porque eu tenho um livro. Ó. O grande conflito está aqui. Você pega o único capítulo, o 28, para dizer que aqui é a doutrina do santuário, do juiz investigativo no santuário celestial. E eu vou dizer uma coisa para ele. Aprenda, eu sou adventista há 27 anos. E não é só esse único capítulo. Ele começa, é um processo que começa a partir do capítulo 18. E eu vou te dizer uma coisa. Estuda um pouco mais o capítulo 40 e o 41 e o 42 vai te mostrar o juízo em processo. E ele vai ter a parte em que vai ser desenvolvida no capítulo 41, o capítulo que vai mostrar o juízo aonde Cristo agora não é mais o advogado, mas o juiz. E depois ele vem como o Rei Supremo para dar a sentença final no segundo milênio, tá? Leva mais de 2 milênios para ser realizado. Ele começa em 1844, vem até
2030. Depois, nós vamos passar por esse processo lá para o céu. Teremos 1000 anos de juízo lá no céu. Nós vamos estar avaliando todos os ímpios e todos os anjos caídos. Então, eu queria ter tido tempo para mostrar de fato a doutrina e não como o Atafona está distorcendo os fatos aqui. Mas eu ainda tenho um tempo para mostrar o seguinte, olha, o juízo no santuário celestial, ele é feito em fases. Tu está escondendo a cara. Eu não fiz isso contigo. Não chame a atenção que você não é artista. Bacana, vamos ser simples. Então veja bem, o santuário celestial começou a primeira parte do juízo. É por isso que eu te disse, você não vai me pedir que eu não vou te mostrar nenhum texto aqui. Apesar de abriram-se os livros e você refutar, Cristo, lá em Apocalipse, também vai abrir um livro. E esse livro está o quê? Registrado todos os pecados. Se você não acredita na doutrina, eu vou ficar respeitosamente aceitando a sua ideia. Isso não quer dizer que ela esteja certa para mim e para o resto da humanidade. Mas olha só, o juízo existe. Ele tem fases. Todo julgamento tem fases. A primeira fase, o Pai está sendo juiz porque Jesus é o nosso advogado. A segunda fase, Jesus assume como juiz dos ímpios. A terceira fase, Cristo vem dar a sentença final do lago de fogo. E aí está diante dele todos os ímpios, todos os salvos e todos os anjos. Agora, é uma questão de crença, é uma questão de fé. Eu respeito quem não aceita. Mas dizer que não tem base bíblica, anote Apocalipse capítulo 20, versos 6, versos 10, Apocalipse 20, versos 14 e 15, Marcos 16, 16, João 3, 18, 1 Coríntios 6, versos 2 e 3, aonde você vai estar julgando? Talvez você não vá porque não acredita, então não vai para lá, né? Mas 1 Coríntios diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e versos 3, diz que nós vamos julgar os seres humanos e também vamos julgar os anjos. Essa é a segunda fase do juízo. É por isso que eu disse a você, num livro só, você não encontra. Mas se você pegar e fazer uma investigação da Bíblia, tem sim. E eu vou fazer um vídeo e colocar no YouTube. É isso aí.